Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já convido você a se inscrever no canal, também acionar o sininho para receber as notificações. Em breve teremos novidades e vamos à meditação do Santo Evangelho. Nós estamos no tempo comum, iniciado na segunda-feira desta semana, hoje sábado, dia 18 de janeiro. Continuamos a meditação do Santo Evangelho diariamente. Hoje nós vamos meditar o capítulo 2, versículos 13 a 17 do evangelista São Marcos. Capítulo 2, de 13 a 17. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, então dia 18, sábado, 18 de janeiro, nós estamos, como havia dito no início, estamos no tempo comum. Domingo passado nós celebrávamos a liturgia do batismo do Senhor, e ali Nosso Senhor inaugurava, ungido pelo Espírito de Deus, inaugurava então a sua missão, a sua vida pública, né? E de lá para cá nós estamos acompanhando, durante essa primeira semana do tempo comum, estamos acompanhando aí muitos sinais realizados por Nosso Senhor, curas, libertações, enfim, pregando a palavra, anunciando o reino de Deus no meio do mundo, mas também curando, libertando as pessoas, né? E hoje não é diferente. Na meditação de hoje também nós vimos aquilo que nós já estamos meditando durante toda essa semana. Vamos lá. O texto, começa no versículo 13 e já diz o seguinte, que Jesus saiu de novo para a beira do mar. Eu sempre tenho ressaltado aqui, sobretudo essa semana, tenho dito que Nosso Senhor, ele nunca fica parado, Ele sempre está preocupado em levar o anúncio, a boa nova, o evangelho, anunciar o reino de Deus e a proposta do reino de Deus, a dinâmica do reino de Deus no meio do mundo. Então, mais uma vez, o evangelista coloca aqui já no primeiro versículo do texto de hoje, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Bem, lembremos aqui que a fama de Jesus já se espalhou, por conta das curas e libertações, e aí a multidão está seguindo. Aonde ele vai, a multidão está atrás. Foram ao seu encontro e aí Jesus os ensinava. A multidão atrás de Nosso Senhor e ele ensinando. O que significa isso, Ele está falando do reino de Deus, Está lançando a semente do reino de Deus. E aí, enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, estava lá no seu ofício, ele era cobrador de impostos, estava na coletoria de impostos, e aí Nosso Senhor o chamou. Simples, uma simples frase: "Segue-me." E aí Levi se levantou e o seguiu. Veja, queridos, aqui para nós, eu e você, por vezes pode ser que nos falta essa disposição em servir Nosso Senhor, Ele nos chama a cada dia, a todos os dias, para exercer no mundo o nosso papel, o nosso discipulado, o nosso apostolado, e pode ser que por vezes nós não estejamos dispostos, tão prontamente como aqui o texto diz, Levi se levantou e o seguiu, no versículo 14. Ao chamado de Jesus, ele se levanta e vai, sem medo, Ou seja,
confiado naquele que o chama. Então, por vezes pode ser que nós resistamos ao chamado de Deus porque a nossa confiança nele ainda pode ser que não seja suficiente. Então, os medos, as inseguranças, o que vai ser. Então, a nossa confiança precisa estar depositada em Jesus. É Ele que nos encoraja, é Ele que nos anima na caminhada. Levi se levantou e seguiu. E aí aconteceu que Nosso Senhor foi até a casa de Levi e muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus. Veja, talvez encorajados pelo fato de Levi, né, estar à mesa com o Nosso Senhor, esses outros cobradores de impostos também se sentiram encorajados para estar ali. Talvez passasse na cabeça deles, bom, com certeza absoluta, a consciência deles estava pesada, né? Porque quem é o cobrador de impostos, né? Primeiro é o publicano, é o pecador público, é aquela pessoa que é rejeitada pela comunidade local, pela sociedade, enfim. Por quê? Por duas razões. Por ele cobrar os impostos, né? Que era, enfim, às vezes injustos, e, além disso, por parte do império, né? Cobrava o imposto por parte do império, mas, além disso, também os cobradores de impostos, muitos deles, cobravam quantias a mais para se enriquecer ilicitamente. Então, com certeza, a consciência deles, né, tinha um pouco de consciência, estava pesada. Então, quando Levi, o cobrador de imposto, o pecador público, senta à mesa com Jesus, os demais se sentem encorajados a estar com ele. E aí aconteceu que, estando ali todos eles pecadores, os cobradores de impostos, e aí eram muitos os que seguiam Jesus, São Marcos vai dizer. Bem, no versículo 16, alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Aí eles questionaram Nosso Senhor, perguntaram aos discípulos, né, para chegar até Jesus, por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? O questionamento deles, né? Esse grupo aqui, os doutores da lei, fariseus, é um grupo que nós vamos perceber que nos relatos bíblicos eles vão perseguir Nosso Senhor até o fim, né? Agora eles estão no meio, ouvindo e tal, mas eles vão perseguir Nosso Senhor até o fim. Então são esses que questionam por que ele senta com os cobradores de impostos, pecadores e tal. E aí Nosso Senhor respondeu diante desse questionamento dizendo: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Veja que Nosso Senhor sempre se sai muito bem, né? Palavra de sabedoria, né? Diante das indagações que são feitas a Ele. E aqueles que querem surpreender saem desconcertados, né? Diante dos embates que tem com Nosso Senhor. Então, são os doentes que precisam de médicos. Então, que doença é essa? Como nós víamos essa semana, meditávamos o paralítico, né? O homem paralítico que subiram no teto com ele e tal. E aí Nosso Senhor disse para ele: teus pecados estão perdoados. Essa é a maior doença, né? Então, quando Nosso Senhor se refere a essa doença, Ele está se referindo não só às doenças físicas, enfim, outras coisas mais, mas sobretudo o pecado. O pecado é a mancha, né? O pecado, ele cria uma inimizade entre nós e Deus. Então é preciso lançar fora a nossa má conduta e abraçar o que agrada a Deus. Os doentes precisam de médico e o médico é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.